Começa agora. Segurança da Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e venho aqui apresentar esse programa para você recheado de inovações relacionadas aí à tecnologia. E hoje eu trouxe um convidado para lá de especial, um grande prazer tê-lo aqui, que assim foi meu professor Master Blaster, né? Doutor Danilo Montemurro. Tudo bem, professor Danilo? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos, Rafael. É mais do que uma satisfação estar aqui, é uma honra e um orgulho muito grande estar vendo você aqui, um ex-aluno, no nível que você está de Obrigado. Aquisição de conhecimento em direito. É uma alegria, uma satisfação. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês na Rádio Vibe Mundial, podendo falar aí para todos os seus ouvintes. Uma alegria. Muito obrigado, professor. A alegria é toda minha mesmo, dos professores aí mais queridos que eu já tive. Sou privilegiado dos professores aceitarem meu convite, né? Porque às vezes, poxa, vou lá, né? Mas é um grande prazer estar aqui. O professor Danilo... Vamos falar um pouquinho aqui do professor Danilo. O professor Danilo, ele é advogado, mestre em Direito Civil e professor de graduação e pós-graduação em Direito Civil e Tributário. Diga-se de passagem, matérias que eu tive o prazer de aprender contigo lá, né, professor? Teve as duas, Civil e Tributário? Tive as duas, Bom. Civil e Tributário. Bastante Direito de Família também, né? Então tá aí, né? Tá dentro, né? Tá dentro. É um grande prazer. Ó, para você que está aqui nos ouvindo, você pode nos assistir também pelo Instagram. E hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui ao vivo no Instagram do professor Danilo, que é o @Danilo Montemurro, correto? Correto, exatamente isso. Danilo, ou melhor, @Danilo Montemurro. Danilo Montemurro, desculpe errar a pronúncia. Danilo Montemurro. Ou você pode acessar também pelo meu Instagram aqui, o Rafael.luizcosta. Rafael.luizcosta, Luiz com Z, e você pode interagir conosco. Pois bem, gente, hoje eu trouxe o professor Danilo aqui para falarmos sobre herança digital. Que coisa, não? A gente fala bastante de herança, né? Então, o que se trata herança digital? Como assim herança digital? Será que tem a ver, tem alguma semelhança com aquela herança conhecida que nós já estudamos aí no direito? Com as novas tecnologias, nós temos aí... Poxa, tem gente que nasceu praticamente no canal do YouTube, não é mesmo, professor? É verdade. Então, um youtuber que tem ali milhares de seguidores, de inscritos, esses caras, eles não tiveram ali, provavelmente, o acesso à TV convencional como nós víamos antes, né? Então, os atores, esses atores que nós cansamos de ver aí nas novelas, esses caras nasceram numa TV aberta. Mas... com a evolução da tecnologia, a gente percebeu uma ascensão desse tipo de pessoas, os youtubers, né? E aí, esse youtuber, ele deixa um legado? É possível que ele possa transmitir isso para os seus sucessores, professor? Olha, a sua constatação ela é bem interessante, trazendo aqui uma questão preambular, antes de te responder diretamente a sua pergunta. Para dizer que o direito ele acompanha a evolução da sociedade, mas nunca no mesmo ritmo, nunca na mesma velocidade, sempre atrasado. E quando a gente fala de tecnologia, de evolução em redes sociais, em mundo digital, essa velocidade é muito maior do que o que a lei consegue acompanhar. Então há um descompasso grande
no sistema legislativo que reconhece as verdades atuais da nossa sociedade com aquilo que está descrito na lei. Nós tivemos já uma evolução no Código Civil atual para o Código Civil anterior, já que o Código anterior não reconhecia a herança como um acervo patrimonial ou extra-patrimonial, como é o atual, mas, obviamente, nós estamos falando de um código o atual vigente é um código de 2002. E ele não quis mencionar quando trouxe a questão extra-patrimonial, não quis trazer a herança digital, porque não existia. Nós estamos falando de uma evolução que começou ali em 2006 em diante. Então, mas serve para isso. E a herança, respondendo a sua pergunta, a herança digital é tudo aquilo que uma pessoa deixa no mundo digital, desde senhas, contas em redes sociais, até o aspecto realmente patrimonial, como NFTs, como criptomoedas e como outros bens passíveis de serem valorizados patrimonialmente e passíveis de transmissão por sucessão. E os YouTubes, você citou bem isso, e aí a gente tem uma linha que a gente precisa marcar muito bem quando falamos de herança digital, que é essa linha que divide o aspecto existencial ou do direito de personalidade para aquilo que é patrimônio, para aquilo que é direito real, direito patrimonial propriamente dito. É uma linha que é difícil de marcar, porque você tem as suas redes sociais, dentro você tem conversas que você teve com outras pessoas, você tem a possibilidade até de expor terceiras pessoas que ali não fazem parte daquela família. Sim. E aí isso tem que ser, na verdade, não transmitido por sucessão, mas protegido pela lei. Você que é um conhecedor da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, sabe bem disso, que são informações, são dados que devem ser protegidos. Ao mesmo tempo que você tem uma rede social passível de monetizar, passível de trazer riquezas pela construção daquela pessoa que eventualmente veio a morrer, veio a falecer, que pode sim ser passível de transmissão por sucessão, já que tem essa monetização. Mas é tudo muito novo no direito, é tudo muito difícil da gente desenhar uma linha certeira, é isso ou não é isso. Mas estamos evoluindo. Estamos evoluindo a tal ponto, não é mesmo, professor, que temos aqui alguns projetos de lei. Nós temos, por exemplo, o PL 2664 de 2021, que acrescenta o artigo 1857-A no Código Civil, de modo a dispor sobre a herança digital. Então, de fato, o direito ele tenta acompanhar essa evolução nessa sociedade digital a qual estamos inseridos. Mas você vê, o 1857 ele já é uma evolução no Código atual, quando trouxe o aspecto extrapatrimonial. Sim. E aí eu vou citar mais uma problemática. O processo legislativo naturalmente, não tem alternativa, ele é naturalmente um processo demorado. Claro. Que muitas vezes você conclui uma alteração no Código Civil, ela já está em relação, sobretudo, a questões do mundo, do universo digital, ela já está fora do seu tempo. Já está fora do seu tempo. Já está desatualizada. Então, é muito complicado. É bem complicado e a tecnologia só tende a evoluir com maior velocidade. E esse artigo 1857-A, professor, a redação dele é a seguinte: toda pessoa capaz pode dispor por testamento ou qualquer outro meio no qual fique expressa a manifestação de vontade sobre o tratamento de dados pessoais após a sua morte. Isso é herança digital, propriamente dita, isso é um tema muito importante. Sem embargo da necessidade de uma construção legislativa própria para isso, já é passível de se... E aí quando você fala do texto em si,
do 1857, do projeto-lei, nós estamos falando de aspectos não passíveis de monetização, não passíveis de herança. Nós estamos falando de direito de personalidade propriamente dito, que tem que ser preservado, o direito de personalidade. E esse direito de personalidade já é uma realidade em relação à declaração de última vontade, seja por instrumento particular ou instrumento público, e até mesmo nas próprias redes, eles já disponibilizam as ordens que essa pessoa quer que seja aplicada à sua rede social em caso de falecimento. Se ela vai se transformar ali num memorial, se ela vai ser extinta, excluída, quem é que pode ou não ter acesso àquelas informações, sobretudo com vistas à proteção do direito de personalidade, à proteção dos dados. Professor, nesse sentido, falando de proteção de dados, e você trouxe muito bem aí, trouxe à baila a questão de NFTs, criptomoedas, e eu não posso deixar de comentar sobre blockchain, né? Então, quando nós nos deparamos aí com a questão de proteção, blockchain, gente, não necessariamente ele é feito somente para extrair criptomoedas, né? Então você tem Bitcoin, você tem Ethereum, né? Você tem algumas outras. O blockchain também ele serve para que você proteja o seu patrimônio digital, né? Então há contratos, não é mesmo, professor? Smart contracts, que eles estão protegidos no blockchain, né? O direito digital ele olha muito nesse sentido também, né, professor? É verdade. Isso já era uma dificuldade quando você... A alteração do Código Civil de 2002, quando trouxe o direito extrapatrimonial, naturalmente não quis falar sobre NFT, sobre patrimônios digitais. Outros aspectos, como por exemplo, direito autoral, que você vê, o direito autoral no código anterior não era contemplado, embora seja um direito passível de transmissão por sucessão. Então houve essa alteração. E aí vem essa evolução agora para o direito digital. Mas já, eu citei o exemplo do direito autoral, já era uma problemática, como lidar com a transmissão. E aí, quando nós falamos de sucessão, a gente tem que avaliar a estrutura familiar, se há ou não herdeiros necessários. Lembrando, os herdeiros necessários são aqueles que obrigatoriamente vão receber 50% do patrimônio dessa pessoa, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, seja ele físico ou intangível, mas tem que receber. São eles o cônjuge, companheiro, os filhos, os descendentes e os ascendentes. Um desses tem herdeiro necessário que tem que ser contemplado. Mas o autor da herança, a pessoa que detém esse patrimônio, pode, por declaração de última vontade, preenchido ali os requisitos, porque é um negócio jurídico, declaração, o testamento é um negócio jurídico que tem uma solenidade, que tem que ser preservada, tem que ser cumprida. Então, é muito importante, sobretudo nesse momento em que não há uma regulamentação própria dessa matéria, que a pessoa que deseja transformar o seu patrimônio digital e dar o destino a ele em caso de falecimento, que se preocupe com um bom testamento. E não o bom testamento não é aquele que você vai no cartório e faz por escritura pública, é aquele bem pensado, bem elaborado, porque o testamento ele tem uma solenidade que tem que ser cumprida, tem que ser preservada. E aí desenha já o que quer do seu patrimônio digital, da sua herança digital, qual o tratamento. Então, aqueles bens que são aquela herança digital, aquele direito digital, que é um mero direito, como, por exemplo, direito de uso de um Spotify, de alguma coisa nesse sentido, ou direito existencial, como as suas contas de e-mail, o seu Instagram, o seu Facebook, a sua conta de e-mail, e até o seu patrimônio propriamente dito, que tem valoração, como uma criptomoeda, como uma NFT, como uma arte qualquer, que esteja no ambiente digital, e só no ambiente digital ela pode ser fluida, e deu tratamento para isso tudo, para esses três aspectos
da herança digital. E ainda, professor, nesse tocante, nós também temos que observar que nesse testamento qual o professor Danilo se refere aqui, gente, também tem aí a sua vontade de talvez querer a deleção desse perfil ou ocultar algumas publicações que antes o de cujos, né, chamar assim, professor, o falecido, ele gostaria que não fosse exposto mais após sua partida, né? Então acho que isso também é importante, por isso que o testamento deve ser muito bem feito, não é mesmo? Até para expor essa vontade também, né? Exato. Preocupação também com as regras das próprias plataformas que veiculam essas mídias, essas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, TikTok. Quais são as regras que ele tem e atenção a elas, né? Atenção a elas. Anote nelas qual é a sua vontade, porque é tudo muito difícil ainda, né? Claro, tudo muito novo. A gente que atua na prática, na advocacia de sucessões, no meu escritório, sempre que a gente se depara com alguma questão envolvendo rede social, é um problema. Porque mesmo com ordem judicial, mesmo com decisão judicial, muitas vezes ela não é cumprida. Sim. Às vezes nem é possível de ser cumprida. Então Sim. tem que ter ainda tem que ter muita cautela. Nós temos aí, a gente está observando aí o advento das legislações digitais, digamos assim, né, professor? Então nós temos aí o Marco Civil da Internet, a própria LGPD, tem a Lei Carolina Dickmann, conhecida desse modo, mas há ainda muito campo que precisa de apoio no direito, né, conectando aí com o direito digital. Agora, professor, eu gostaria de encaminhar o nosso papo um pouquinho para o que estamos vendo aí com a chegada do metaverso, né? Então, vamos imaginar aqui o metaverso. Poxa, nós estamos falando aí da tokenização de imóveis no metaverso. Ou seja, eu até brinco aqui que agora a galera não quer mais um terreno no céu. O pessoal quer um terreno no metaverso, não é? E nós podemos observar grandes marcas como Adidas, Nike, entre outras, tendo mesmo terrenos, né, no metaverso, né, essa tokenização desses terrenos no metaverso, desses imóveis. E cantores como Snoop Dogg, entre outros, lá querendo ser vizinhos, aí todo mundo querendo ser vizinho do Snoop Dogg no metaverso, por exemplo, porque você vai ter ali realmente algo de muito valor. E aí, né, como é que fica também essa questão? Porque quando a gente fala metaverso, a gente fala de uma personificação daquele ser aqui embaixo, materializado como um avatar dentro daquele metaverso. É um outro problema para o direito, né, professor? Esse é um tema dos mais desafiadores para o direito da atualidade, se não for o mais desafiador, porque esbarra em questões jurídicas muito complexas de serem superadas. Então, para você qualificar a natureza jurídica da aquisição de um imóvel dentro do metaverso, por exemplo, qual é a natureza jurídica, se é a natureza jurídica de direitos reais ou se está lá dentro dos direitos das obrigações, se é um direito ou se é uma propriedade propriamente dita. Sim. E o mais importante, sobretudo, esbarra na questão do direito internacional. Sim. Normas de direito que não podem ultrapassar os limites territoriais de cada uma das nações, dos países, sob pena de alcançar ali, infringir na soberania nacional de outros países. E quando nós falamos de metaverso, a gente ultrapassa, extrapola esses limites, os limites da... Uma coisa é você comprar um terreno na cidade de São Paulo, um imóvel na cidade de São Paulo, você sabe qual é a cidade, estado, país em que esse imóvel está e qual é a legislação que regulamenta a aquisição desse imóvel. Sim. Uma coisa é como no metaverso, que aí você já não sabe onde está os servidores. Sim. Esses data centers, onde estão os data centers? Qual é a natureza jurídica dessa aquisição? Então, é um dos temas mais desafiadores para o direito.
E eu digo que a gente está aqui ainda engatinhando nesse tema. Engatinhando. Nós estamos ainda muito no início de uma discussão que é extremamente... Estamos muito atrasados, viu? Sim. A gente Estamos. precisa, a sociedade jurídica precisa realmente se organizar e discutir isso para encontrar algumas alternativas. Sim. No geral, tirando essas dificuldades, que são quase que insuperáveis, a questão do metaverso tem a discussão da natureza jurídica e, sob o ponto de vista da herança digital, por ter uma monetização, por ter uma condição de se quantificar em valor monetário, em dinheiro, o que equivale à aquisição de um NFT, de um imóvel no metaverso, de um avatar no metaverso, Sim. É passível de sucessão também. Uau! Um desafio mesmo para o direito, né? O direito ele está sempre sendo desafiado, gente, o tempo todo. Ele chega para regular essas relações, e as nossas relações, elas nunca foram tão digitais. E aí deixa eu dar um recado aqui, professor, com licença, para eu dar um recadinho. Você sabia que a sua marca, ela pode ser uma herança digital? Você tem que proteger a sua marca. Não adianta você cuidar aí com tanto carinho da sua empresa e não pensar numa proteção, numa patente que você acabou desenvolvendo. Como é que eu defendo isso? Isso pode ficar aí para os teus herdeiros. Então, gente, entre em contato com a PA Produtores Associados. PA Produtores Associados é quem acredita aqui no nosso programa, é nosso parceiro, e você quer aí ter uma consulta séria com quem está há 30 anos no mercado, entre em contato com a PA pelo 11 97539 6527. 11 97539 6527. Fale com a Rosana Galizzi. Não perca tempo. Marcas e patentes, esse assunto merece registro. Professor, realmente a gente percebe aí uma evolução da sociedade. Eu sempre trago para o programa uma definição do educador norte-americano Mark Prensky, onde ele criou o termo imigrantes digitais e nativos digitais. Então todo mundo que, aqui trazendo para o Brasil, na minha ótica, todo mundo que nasceu do ano de 1999 para cá são nativos digitais. Nós, você, somos imigrantes. Eu, sobretudo, Eu sou imigrante digital, você é imigrante digital, e o que a gente verifica é esses nativos digitais, eles realmente criando e dando valor, não é? Para toda a sua seu intelectual, para o mundo digital. Então, cada vez mais vai ser muito mais comum que você tenha bens no digital, algo muito abstrato, aos olhos da matéria aqui, e menos ainda no âmbito aqui do material, do direito civil convencional, como a gente vê. Então, realmente, a gente precisa correr com essas alterações, entender, por exemplo, esse projeto de lei, como que isso se dá, e observar essa importância. Por exemplo, a gente tem algumas DeFi, para proteger criptomoedas, essa descentralização. Então, realmente é algo que o direito ele vai ter aí que estar amparado por isso, e precisa desse projeto. Tem um comentário aqui, professor, do Caio. Ele diz assim: hoje em dia temos um exemplo também, a LGPD, referente à chave Pix, no qual são tão usadas hoje. Acaba sendo o direito de imagem também, que geram uma lei de dados. Bom, chave Pix, ela entra aí mesmo como um cadastro para poder aí fazer as transações bancárias. Professor, o nosso tempo aqui ele é muito curtinho, o tema é excelente. Como é que as pessoas te encontram aí para seguir, observar? O professor Danilo tem um podcast. Fala um pouquinho do seu podcast, professor. A gente tem um podcast que foi desenvolvido com o propósito de auxiliar aqueles colegas advogados que estão no início de carreira. Esse é o nosso propósito. Ele é aberto, ele é transmitido pelo YouTube e pelo Instagram também.
A princípio 2 vezes por mês nós fazemos essa transmissão e fazemos os cortes dele também. Sempre trazemos pessoas que têm algo a agregar a quem está no início de carreira, de diversas áreas de atuação, não só direito das sucessões, que é aquela área de atuação preponderante do meu escritório, né? Sim. Mas de outras áreas também. Então, 2 vezes por semana. E o Instagram também, a gente traz bastante conteúdo aberto também sobre direito das sucessões, sobre outros ramos do direito, sempre com esse propósito de auxiliar, sobretudo, advogados recém-formados, mas que são informações úteis para todas as pessoas. Sim, né? sim. Qual que é o canal do YouTube, professor, do podcast? O canal do YouTube é Danilo Montemurro. Danilo Montemurro. E o Instagram é @Danilo Montemurro. Fácil, gente. Danilo Montemurro, YouTube e Instagram. Bom, professor Danilo, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso querido programa. Um grande prazer. Não é mesmo? Então, professor, muito obrigado pela sua vinda até aqui, tá bom? Eu que agradeço, Rafael. Foi um prazer, foi todo meu. Você